gente, eu tô muito empolgada. Uma amiga minha... Peraí. Cadê o povo de Cuparaque? Gente, deixa eu contar essa história. Ai, meu Deus, eu gastando tempo da minha conferência de novo. Gente, estava eu... Presta atenção. Estava eu pregando lá no Espírito Santo. Na Bahia. Confundo tudo. Na Bahia. E de repente, gente, estava eu liderando o louvor e eu não via mais ninguém. Eu vi um holofote em cima de uma menina. E essa menina, ela buscava tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus. Ela adorava tanto a Deus. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa diferente com essa menina. Eu tentava ver as outras pessoas, mas eu via a adoração dessa menina. Quando terminou, eu virei para ela e falei assim, eu quero ser sua amiga. Uma menina tão próxima de Deus, a gente tem que ter umas amizades assim. Virei para ela e falei assim, aqui, eu preciso ser sua amiga. Não sei qual é o seu nome, não sei o que você é, mas eu vi que você tem algo com Deus e eu quero ser sua amiga. Aí ela falou assim, então, eu estava orando para você me ver. Né, amiga? Falou assim, para eu poder falar com você, não era nem para me ver. Gente, ela era sobrinha do pastor. E estava lá no meio, adorando a Deus. Fomos conversar. E eu descobri que ela é uma mulher de Deus. Que tem influenciado... Gente, ela começou com 15 meninas. Hoje você lidera quantas meninas? Tipo umas 500. Então recebam Paula Demétrio! Ô, gente, eu esqueci. Tem vídeo. Graça e paz, amém? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre me sinto muito honrada de estar aqui. E essa história da Lu, gente, é uma história muito engraçada, mas é bem isso mesmo. E o ano passado eu tive a honra de estar aqui pela primeira vez, lançando o meu livro, O Encontro com a Realeza. E como eu estou feliz de poder derramar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós já recebemos tanto aqui hoje e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para continuar falando conosco. Meu Deus, só não pode derrubar o púlpito, né? É importante, né, gente? Deus tem muito mais para falar conosco. Como a Lu disse, eu vim de uma cidade muito pequenininha, assim, do interior de Minas Gerais, com as meninas com propósito, que são as meninas assim, mais cheias da presença de Deus que você vai conhecer. Cadê minhas meninas com propósito? Ai, gente, cadê vocês? Ih, estão com vergonha hoje. Estão com vergonha. Eu sou a Paula Demétrio, eu tenho 23 anos e eu tenho liderado as meninas com propósito tem uns 5, 6 anos. E eu entendo do Senhor esse chamado para nós cuidarmos e despertarmos nas meninas e nas moças dessa geração o seu verdadeiro propósito. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas através dessa conferência, através da vida da Lu. E Lu, como eu honro a unção que o Senhor derramou sobre você. E que alegria poder caminhar de perto. E a minha oração, gente, que ela falou que eu orei para ela me ver, era assim: Deus, eu tô indo para essa conferência, eu viajei assim umas 10 horas para ir nesse culto, para ver a Lu. E aí eu falei: Deus, assim, eu só queria conhecer ela, para eu aprender com ela, para eu andar perto dela, só para isso, para eu aprender como ser uma mulher de Deus, para eu aprender como liderar as meninas dessa geração. E aí o Senhor fez muito mais do que eu imaginava. Então eu quero te dizer que você não precisa buscar ser vista pelas pessoas do mundo, pelas pessoas que estão em posições, mas você precisa buscar ser vista pelo céu. Porque quando o Senhor te vê, Ele te apresenta as pessoas certas. Amém? Amém. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, antes da gente chegar na palavra, é que hoje minha família inteira veio comigo. E inclusive a minha avó. Gente, a minha avó, ela tem 80 anos e ela veio para a conferência de mulheres. E eu quero dizer para vocês que ela não só é uma mulher posicionada, mas ela aceitou Jesus quando ela tinha 13 anos de idade.
E a partir disso, toda a nossa geração é uma geração de mulheres que servem ao Senhor. Porque quando ela era uma adolescente, na roça, ela caminhava horas para ir para a igreja. E hoje eu estou aqui porque um dia ela decidiu mudar a história da nossa geração. Então, se você não veio de uma família cristã, pode ser que Deus vai começar a escrever a história a partir da sua vida. Você recebe isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu disse para vocês, eu vim do interior de Minas, de Cuparaque, mas agora eu estou morando em São Paulo, faço parte da igreja Zion Church, e para mim é uma honra estar aqui também representando a nossa liderança das meninas com propósito, que hoje assim veio vários ônibus, gente, sempre. Estou vendo as meninas aí de longe, estou enxergando. E para a gente começar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. E hoje nós vamos falar sobre nos posicionando na eternidade. Nos posicionando na eternidade. Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 2. Já deixa assim a sua Bíblia aberta em Lucas, que a gente vai ler muito a Bíblia hoje. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora você vai lá para o versículo 23. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E agora eu quero que você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Senhor Deus, essa é a tua palavra. E a tua palavra por si só já fala conosco. Então nesse momento nós damos liberdade ao Senhor mais uma vez no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, para que a tua palavra penetre como uma espada de 2 gumes que separa alma e espírito e revele ao nosso coração a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu quero contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, gente, eu tô me sentindo muito adulta, agora eu tenho 23 anos. Quando eu era adolescente, eu achava que, assim, o propósito da minha vida era que eu tinha que ser feliz. Então, eu sempre tive muitos sonhos, assim, bem aleatórios, bem grandes. E eu pensava que eu roteirizava na minha vida, assim, sabe os filmes, assim, da Barbie? Você roteirizava as histórias mais incríveis da minha vida. E eu pensava que eu tinha que viver tudo aquilo ali pra valer a pena. Tipo assim, se eu tô vivendo, se eu nasci, eu tenho que ser feliz, eu tenho que realizar os meus sonhos, porque não faz sentido. Eu pensava isso, né? Tão iludida, né? Ainda bem que alguém contou pra ela a verdade. E aí, eu tinha isso no meu coração, e eu cresci na igreja, eu servia a Jesus desde sempre, eu não sou ex-nada, acho que não, eu sou sim, gente, eu sou ex-religiosa, isso aí eu sou. E aí, eu cresci na igreja, mas eu pensava, não, eu tenho que realizar vários sonhos, e muitos desses sonhos eram sonhos que eu pensava que eram sonhos assim, de Deus pra minha vida, eram vários sonhos relacionados a servir ao Senhor. E aí um dia, Jesus me encontrou em uma conferência, eu lembro, era em 2019. O Senhor me encontrou e eu estava ali buscando pela presença de Deus. E Deus me disse assim: minha filha, sabe o que você tem que fazer de verdade? Ao invés de buscar, entender não só a faculdade que você vai fazer e quais são os seus próximos passos, e se você vai ou se você não vai viver seus sonhos, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se render. Você tem que se render à minha presença de verdade. Você tem que render o seu coração, render os seus sonhos, render tudo, porque pode ser que eu não faça nada disso. E esse não é o meu propósito para você. E a partir dali eu comecei a viver uma jornada de conhecer o Senhor profundamente e compreender qual era a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. E sabe uma coisa que é muito interessante e que muitas vezes nós não percebemos isso? É que
A maioria dos discípulos de Jesus, quando a gente leu aqui o chamado e o envio dos discípulos, a maioria dos discípulos de Jesus morreram de formas muito trágicas. O fim da vida de um discípulo é a cruz. Nós vemos Pedro, que morreu também crucificado de cabeça para baixo. Estevão, que foi apedrejado, primeiro mártir. Paulo, que se você pegar ali um texto que ele vai contando todos os sofrimentos que ele teve, você pensa assim, meu Deus, nunca posso reclamar na minha vida. Porque o fim da vida de um discípulo é morrer. Só que quando a gente vem falar de Jesus, a gente fala, não, porque Deus tem uma vida de abundância para você. Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem promessas para você. Mas ninguém fala, Deus tem uma cruz para você. Deus tem uma morte para você. Porque assusta, né, gente? Assim assusta, né? Você vira para um adolescente e fala, vem, siga Jesus. Toma a sua cruz, você vai morrer. Você vai sofrer por causa do evangelho. Você vai abrir mão dos seus sonhos, mas é bem legal. Parece que a gente tem medo de falar a verdade do chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quando o Senhor nos resgata e nos transporta do reino das trevas para um reino de luz, e já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, você abre mão da sua vida para que Cristo viva através de você, você está aceitando que os seus desejos, a sua vontade, os seus sonhos pessoais, a sua felicidade momentânea, você está aceitando abrir mão disso para viver a vida que o Senhor tem para você. E o nosso Pai é um Pai bom. Então sim, nós temos muitas alegrias e muitas promessas em viver com o Senhor. Mas nós não podemos nos achegar a Jesus por causa daquilo que Ele pode nos dar. Nós não devemos nos achegar a Jesus porque Ele... Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Talvez ninguém contou. Deus não prometeu um casamento para você. Deus, Ele tem sonhos de família. Mas Deus não falou, vem, aceita Jesus que você vai casar com um príncipe encantado. Eu creio nessa promessa, eu creio. Mas não é algo que isso não é um pré-requisito. Deus pode fazer como Ele não pode, se Ele não quiser. Então você precisa entender e se posicionar com os olhos na eternidade. Porque quando você tira os olhos da eternidade, você resume o seu propósito e o seu chamado nas coisas, nas circunstâncias, naquilo que o mundo pode te oferecer, nas bandejas que a vida pode te dar, mas você esquece do porquê você está aqui, do porquê Deus te chamou e para onde você está indo. E nós, como verdadeiros discípulos, nós como meninas, moças, homens posicionados na palavra de Deus, devemos nos lembrar e voltar os nossos olhos para a eternidade. Para que a gente viva uma vida com propósito. Para que, assim como a pastora Séries pregou, você assuma a responsabilidade do seu chamado. Você precisa estar com os seus olhos fixos na eternidade. A Bíblia diz em Gálatas 2:20... Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em Mateus 16, 25, 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? O chamado do Senhor é claro. Enquanto você passar os seus dias correndo atrás dos seus próprios desejos e tentando ganhar a sua vida, você está perdendo ela a cada dia mais. Agora, quando você decidir se posicionar na palavra de Deus e viver a vida que o Senhor tem para você e buscar a presença de Deus e não seus próprios prazeres, você vai encontrar a vida de verdade. Você vai entender e de fato viver uma vida em abundância, porque aquele que foi aceito por Cristo vive por meio dele. E esse é o chamado do Senhor para nós. Mas na prática é bem desafiador, né, gente? É bem desafiador. Todas as vezes que nós estamos sendo ali confrontados, imprensados, todas as vezes que as coisas saem do nosso controle, não é fácil falar.
não, eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e toma a sua cruz e vai. Na prática, é desafiador ou não é, gente? É desafiador. Mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então não é sobre você ser uma pessoa tão boa que você dá conta sozinho. Não é sobre você ser forte, suficiente, sozinho. É sobre você se abrir e permitir que mesmo diante da sua dificuldade, da sua fraqueza, existe graça, existe misericórdia, porque a palavra de Deus diz que nós servimos um Deus misericordioso, que no tempo de fraqueza e no tempo de angústia, Ele está conosco. Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos empodera para viver esse chamado que muitas vezes pode parecer tão duro. Porque a graça de Deus, ela é suficiente não só para perdoar os seus pecados, mas para te capacitar a viver uma vida em santidade. E quando nós paramos para perceber isso, é chocante quando nós paramos para ver que a nossa geração no Brasil hoje é 87% de cristãos no Brasil. Mas quando nós paramos para olhar os índices, nós vemos um país com muitas taxas de violência. Nós vemos o Brasil liderando rankings de tráfico humano e prostituição. Nós vemos que a cada 2 casamentos, 1 é divórcio. Onde estão os 87% de cristãos do Brasil, discípulos verdadeiros? Sabe por quê isso acontece? Porque muitos de nós passamos a vida conhecendo a religião, mas não conhecendo Jesus. Quantas vezes nós estamos na igreja fazendo tudo que a gente vem no culto de adolescentes, no culto de jovens, a gente vai na célula, a gente faz o devocional ali, não vou falar fazer o devocional, é uma palavra forte. Você lê o versículo do dia e fala, fiz o meu devocional. Você não parou nem para deixar Deus falar com você, só para dar o check. E você segue todas as ordens bonitinha, mas a sua vida não confronta com as trevas. Você olha para isso e isso aqui não causa repúdio no seu coração. Você olha para suas amigas na escola que estão vivendo uma vida totalmente contra os princípios de Deus e isso não traz tristeza na sua alma. Nós olhamos, aí o que acontece? A gente olha, né? Nossa, a taxa de tráfico humano infantil no Brasil é muito alta. A gente olha e fala assim, esse mundo está perdido, né? E volta a viver a nossa vida. Quando o Senhor nos chama como discípulos, o Senhor não nos chama para estarmos em uma posição confortável de que agora você tem um passe livre para o céu, então você vai viver uma vida cheia de flores e brilhos aqui na terra, e aí quando você morrer você vai ter um passaporte para o céu. Não! Quando o Senhor nos chama para sermos discípulos, quando o Senhor te salva das trevas, não é para você viver um evangelho confortável. O Senhor te chama para se posicionar e confrontar as trevas. Ser discípulo é ter uma postura ativa e não passiva. Enquanto nós, como filhos de Deus, não entendermos que existe um encargo espiritual sobre cada um de nós, nós vamos ver as trevas avançarem a cada vez mais. Precisa existir uma indignação santa dentro de mim e dentro de você. Quantas vezes nós passamos diante de alguém e você sente no seu coração que você deveria orar para aquela pessoa, você vê alguém doente, você deveria orar, você deveria entregar uma palavra, mas você está tão focado na sua própria rotina, nas suas próprias coisas, que você não dá nem espaço para o Espírito Santo te usar. Porque é ali do seu jeito, é os seus planos, é o seu foco, mas a sua vida não é mais sua. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é a vida de Cristo. E quando nós paramos para ver que Jesus poderia ter feito qualquer coisa, mas Ele escolheu 12 jovens que eram muitos ali eram iletrados, eles não eram de mais posição naquela sociedade, mas Ele confiou a eles poder e autoridade para ir por todo mundo
E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque aqueles 12 não, né, gente? Que um traiu Jesus. Aqueles 11 jovens, os discípulos, eles se posicionaram na missão que receberam do Senhor. E não olhando nas suas próprias capacidades, mas no poder do Espírito Santo, eles foram. E hoje estamos aqui por causa disso. E o Senhor quer usar eu e você para nós sermos essas pessoas. O Senhor, e quando nós falamos isso, não é que o Senhor tem uma posição de fama para a gente. Muitas vezes ninguém vai te conhecer, mas os céus vão te conhecer. É sobre você entender aquilo que Deus está te chamando. Então, o que o Senhor espera de nós como verdadeiros discípulos? Como nós podemos nos manter posicionados com os olhos na eternidade e não nos distrairmos aqui nessa terra? A palavra de Deus diz em Filipenses 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um dos segredos para que nós nos mantenhamos com os olhos no lugar certo é entendermos que temos uma posição de embaixadores. Gente, o que é ser embaixador? A Bíblia diz, a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é a pátria celestial. Então estamos como embaixadores de Cristo. Isso significa que você está aqui, mas as leis que te regem não são as leis dessa terra, não dessa pátria, mas sim da pátria celestial. Quando existe a embaixada do país X no outro país, as leis que vigoram ali não é, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Não é as leis do Brasil, é as leis americanas. Por quê? E nós somos embaixadores de Cristo, então estamos aqui e as leis que nos regem são as leis da nossa pátria celestial. Os princípios do Senhor, eles são imutáveis. Mas quando nós não estamos com os olhos no Senhor e nós não entendemos que a nossa vida não é nossa, a gente vive aquela vida de, não é porque aí você faz tal faculdade, você trabalha em tal emprego, e aí você cresce no seu emprego, e você tem seus filhos, e você casa. Sim, tudo isso o Senhor vai utilizar como ferramenta para o reino de Deus avançar. Mas o fim não é isso, é apenas um dos meios. O fim é a nossa pátria celestial. E parece que o cristão esquece assim de falar que Jesus está voltando às vezes. Jesus está voltando e Apocalipse diz, guarda o que tem para ninguém roube a tua coroa. Nós precisamos entender que como embaixadores do céu, nosso estilo de vida precisa ser o estilo de vida de santidade como nosso Deus. Sede santos porque eu sou santo, o Senhor diz. E se o Senhor diz para a gente ser santo é porque Ele sabe que é possível. Deus não nos daria uma ordem que não fosse possível ser cumprida. Nós devemos manter o nosso padrão de pureza e de santidade celestial. Nós devemos olhar para Jesus e ver como Ele viveu para que nós venhamos viver assim também. Agora, quando você acha que a Bíblia tem que ser atualizada e acha que isso era antigamente, hoje em dia não é tão assim. Às vezes eu escuto assim, ai Paula, é que você assim, você é muito rígida nisso aqui. Tipo, não é assim também. O que tem? É só uma coisinha. É só isso. Não é só isso. Tudo que você faz que não está de acordo com a palavra de Deus é pecado e fere o caráter de Deus e fere a santidade de Deus. Se o Senhor nos chama como cristãos, é mini cristos na terra. E quando você escolhe negociar uma letra, uma vírgula da palavra de Deus, você está dizendo assim, tudo bem ferir a santidade de Deus um pouquinho. Eu sou como Cristo aqui na terra, mas nem tanto assim, né, Paula? Assim, né? Eu sou adolescente, sou jovem, né? Jovem. E aí, gente, sabe uma frase assim que assim me causa uma irritação santa, assim? É quando fala que tá tudo bem, adolescente, não ser tão firme na palavra de Deus. Tá tudo bem, adolescente, não viver tanto em santidade. Não tá tudo bem. Não é sobre idade, é sobre a sua identidade. E se você é filho de Deus, o padrão de santidade é o mesmo para você que tem 13 anos e para você que tem 50.
nós precisamos fugir da aparência do mal, fugir dos desejos da mocidade, mas não é só sobre fechar brechas, é sobre ser cheio do Espírito Santo. É sobre entender que quando você está firme com o Senhor, o mundo pode até vir com bandeja, mas não te atrai. Não tira seus olhos do foco, porque você está olhando para Jesus e você está seguindo o seu alvo. E aí quando vem as bandejas, você pensa assim: eu vou trocar a comunhão com o Espírito Santo por isso aqui. Talvez o que está faltando para você vencer o seu pecado de estimação não é só tentar ser forte sozinho, é ser cheio da presença de Deus. E como discípulos e embaixadores, nós precisamos entender que nós caminhamos sobre a autoridade de Cristo e não sobre a nossa autoridade. Porque quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse que revestiu eles de poder e autoridade. E quando nós vamos percorrer aí o Novo Testamento, você vai ver Jesus falando: eu não faço o que eu quero, eu faço o que vejo meu Pai fazer. É na autoridade do meu Pai. E assim como Jesus andou sobre a autoridade do Senhor e a autoridade que Deus concedeu a Jesus como filho, Ele concedeu essa mesma autoridade para mim, para você. Só que se manter sob a autoridade de Cristo, isso aqui é muito legal, gente. Porque quando a Bíblia diz lá em Efésios 2:6 que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Sabe o que isso significa? Que você pode ter muita tentação, o demônio pode se levantar contra você, mas você não está guerreando nessa esfera aqui, você está acima, nas regiões celestiais com Cristo, sob a autoridade dEle. O Senhor nos transportou para esse lugar, nós temos esse acesso quando estamos em comunhão com Deus. Só que aí você escolhe desobedecer os princípios de Deus. E eu e você escolhemos negociar às vezes a santidade. É uma mentirinha boba. É uma fofoca. Não, é porque às vezes o crente acha que fofoca não é bem uma fofoca, é um pecado. A gente escolhe abrir pequenas brechas e isso nos tira da posição de estarmos debaixo da autoridade de Cristo. Nós abrimos legalidade. E aí, como você quer vencer o seu pecado se você escolhe deliberadamente sair das regiões celestiais onde você está com Cristo, acima de todo principado e potestade, e você escolhe andar e caminhar na esfera de baixo, não sob a autoridade de Cristo, mas sob a autoridade dos seus próprios desejos, do pecado. Você diz: não, Cristo, essa área aqui do meu coração não precisa ser governada. Essa aqui eu dou conta, eu governo essa aqui. No meu relacionamento, assim, Deus, não precisa aqui. Aqui eu quero que o Senhor governe, aqui não. E aí você vai abrindo pequenas brechas espirituais. E você vai dizendo que você não está sob a autoridade de Cristo. Não é Ele que dita a ordem para você. Não é Ele que governa os seus desejos. Não é Ele que governa seus pensamentos. Não é Ele que governa as suas ações. Não, é os seus próprios desejos que estão te governando. E assim você volta a ser dominado pelo pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos: não deixem voltar a ser dominados pelo pecado, que um dia Jesus libertou vocês, mas sejam dominados pelo Espírito Santo, porque quem vive pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Você pode viver uma vida cheia do Espírito Santo e revestida de poder e autoridade. Porque um discípulo sem autoridade só envergonha o céu. Quantas vezes você já viu um cristão, que se diz cristão, mas que não vive os princípios da palavra, e você fala: nossa, está envergonhando o nome de Jesus. Que causa escândalo, porque ele não está sob a autoridade de Deus, sob a autoridade de Jesus. E para que eu e você mantenhamos nossos olhos na eternidade, precisamos entender que devemos andar revestidos da autoridade que Jesus nos concedeu. Entender a nossa batalha, entender que existe uma guerra contra a sua pureza, contra a sua santidade, contra a sua mente. Porque quando o diabo tem poder sobre a nossa mente e sobre a forma como nós pensamos, pensamentos e sofismas contra o conhecimento de Deus se levantam e moldam as nossas atitudes.
Assim como diz na palavra de Deus, que que nós devemos nos posicionar, derrotando, enfrentando todo pensamento e sofisma que se levanta contra a autoridade de Cristo. E como a gente confronta isso? É com a palavra de Deus. O feminismo é um sofisma, é uma inverdade, é algo que parece verdade. Sofisma, gente, é algo que tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, parece que é bom como uma verdade, mas é uma mentira. Mas a gente só consegue identificar isso quando nós estamos embasados, enraizados na palavra de Deus. E agora eu quero que você volte e abra a sua Bíblia em Lucas 9 também. Agora a gente vai ir para o versículo 10 e 14. E aqui é um episódio onde os discípulos de Jesus estão retornando daquele envio. Então Jesus enviou eles com poder e autoridade, e eles voltaram, e aí eles voltaram aqui. E aqui a Bíblia narra, e aí você vai ler depois com calma, mas a Bíblia narra que os apóstolos relataram para Jesus tudo o que tinha acontecido. Todos os milagres, todas as curas, tudo o que tinha acontecido. E aí Jesus fala assim: tá, agora vão para um lugar deserto, só eu e vocês. Porque a Bíblia diz que eles não tinham tido tempo nem para comer. Eles estavam ali, gente, voltando daquela grande missão. Eles estavam muito felizes com tudo que Deus estava, com tudo que o Senhor tinha operado no nome de Jesus por meio deles. Mas Jesus traz eles para o deserto. Só que as multidões seguem eles. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes eles e curar os enfermos. E Jesus e os discípulos ficaram ali só olhando, só observando. E aí é quando acontece o milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus pergunta: tá, os discípulos falam: mestre, não tem comida para todo esse povo, vamos mandar eles embora. E aí Jesus, tem uma versão, quer dizer, um dos evangelhos falam assim: Jesus pergunta só para testá-los. E aí fala: dê vocês algo para eles comerem. E aí eles falam: Jesus, a gente só tem isso e isso. E aí eles vêm com aquele jovem que traz os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus dá graças e multiplica, e os discípulos distribuem, e é aquela festa, e é aquela abundância. E aí, depois disso, que os discípulos pararam para ver Jesus se movendo. E eles olharam Jesus se compadecendo daquele povo. E eles foram convidados a fazer parte daquele milagre também. Sabe que existe uma dosagem na nossa vida, que é uma dieta saudável, que é assim: fome pela presença e fome pela vontade de Deus. Se os discípulos se mantessem apenas com fome pela vontade de Deus, de cumprir a missão, eles poderiam serem enganados e distraídos pelo ativismo. Meu Deus, as pessoas estão sendo curadas, o reino de Deus está avançando. Mas Jesus fala: tá bom, agora vem aqui no deserto. Vem aqui olhar para mim. Venha ver eu me mover. E Jesus convida eles. Porque quando nós paramos para olhar para Jesus, nós sentimos aquilo que está no coração dele. Nós temos intimidade com ele. Nós caminhamos em comunhão com ele. Nós temos fome pela presença, que gera fome pela vontade. Pela vontade de Deus. Você não vai desejar aquilo que Deus deseja se você não deseja o próprio Deus. E logo depois desse episódio, Jesus despede as multidões. E ali depois tem um episódio que Pedro anda sobre as águas. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Que as multidões voltam e Jesus fala assim: essa multidão aqui, elas não estão vindo atrás de mim por aquilo que eu sou. Elas estão vindo porque elas se satisfazeram com o pão. E por isso elas vieram. E aí ele declara: mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí aquela multidão, a Bíblia diz que muitos naquele dia deixaram de seguir Jesus. Muitos abandonaram a Jesus naquele dia. A multidão estava ali na festa, na abundância, no pão que Jesus multiplicou. Eles estavam felizes, eles estavam ali. Mas no momento que Jesus conhece o coração do homem, ele diz: essa multidão não está aqui por causa de mim.
E quantas vezes eu e você buscamos a Jesus só por aquilo que Ele pode fazer por nós? Porque queremos ser bem-sucedidos financeiramente, porque queremos ter status, porque queremos ter um casamento, porque queremos realizações pessoais. Mas quando Jesus fala, vem, segue-me, tome a sua cruz, a gente fala, mas daqui para lá, acho que não é para mim, eu não fui chamada assim para isso. Tem gente que acha que os missionários, aqueles que vão para aqueles lugares mais difíceis, que abrem mão de tudo na sua vida. Aí tem gente que fala assim, eu não fui chamado para isso. Você foi chamado sim. Não estou dizendo que todos nós aqui seremos mártires do Evangelho, mas a sua vida é uma vida de morrer todos os dias. Alguns vão morrer de forma diferente. Mas esse é o chamado do Senhor sobre nós. E aí Jesus pergunta para os discípulos assim, vocês também querem voltar com eles? Vocês também querem ir embora junto com a multidão? Porque assim, é como a gente fala, né? A porta está aberta, né? Se vocês também quiserem ir. Mas aí Pedro vira para Jesus e fala, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É depois dessa afirmação de vem, toma a sua cruz, que Pedro diz essa frase que nós tanto conhecemos. Para onde iremos nós, Jesus? Para onde iremos nós se só tu és a vida? Para onde irá eu e você? E aí Jesus ele diz assim, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim, vive por mim. Talvez você não tenha força para viver para Jesus, porque você não se alimenta dele. Você está buscando o pão, em vez de buscar o pão espiritual. Mas hoje o Senhor quer nos reposicionar na nossa missão. Hoje é um dia que o Senhor está nos chamando para fora e nos colocando no lugar certo como embaixadores, entendendo o nosso encargo espiritual, caminhando sobre o poder do Espírito Santo, na autoridade de Jesus. E é assim que onde nós pisarmos, o reino de Deus vai chegar. E é assim, com os olhos fixos em Jesus, que nós caminharemos, trazendo os céus para a terra. Nós nos manteremos posicionados na eternidade e não nas distrações. E nas últimas semanas, o Senhor me confrontou de uma forma muito grande e me levou para um lugar de grande arrependimento. Que eu estava lendo a palavra de Deus, eu estava lendo Apocalipse no plano de leitura. E aí, quando o Senhor fala sobre a igreja que perdeu o primeiro amor. E aí, quando a gente lê, você pensa assim, não sou eu, né? Como eu estou firme na presença de Deus. Não sou eu que não perdi o primeiro amor. E aí, alguns detalhes me chamaram a atenção que diziam, Jesus falando para aquela igreja, eu vejo a perseverança que você tem nas boas obras. Eu vejo os sofrimentos que você tem por causa do Evangelho. Eu vejo como vocês não suportam os nicolaítas, que eram um povo idólatra. Eu vejo como vocês estão fazendo boas obras. Contudo, vocês perderam o primeiro amor. Se arrependa e volte de onde você caiu. E aí Jesus começou a me dizer, falou, filha, você está perdendo o primeiro amor. Você está tão focada naquilo que eu coloquei nas suas mãos para você multiplicar, que você está, pouco a pouco, você está esquecendo daquele prazer de gastar horas e horas apenas olhando para mim. E Jesus me levou para um lugar de profundo arrependimento. E eu me arrependi diante de Deus e eu falei, Senhor, para onde iremos? Para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não quero ser uma ativista. Eu não quero obedecer e ser encontrada fiel nas boas obras se eu não for encontrada fiel em intimidade, em comunhão com o teu coração. O Senhor nos chama para caminharmos com Ele todos os dias, para abrirmos mão da nossa vida e viver aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos fazer no automático. Nós precisamos guardar o nosso óleo, ser cheio da presença de Deus. Eu quero convidar você nessa manhã a ficar de pé.
Se você entende que o Senhor está te chamando para se posicionar nesse lugar, olhando para a eternidade. O Senhor, Ele hoje está lembrando no seu coração agora. Ele está trazendo memórias do seu coração de chamados, de coisas que Ele já mandou você fazer. E que talvez você está tão distraída que você não tem se posicionado. E agora eu convido a você a fechar os seus olhos e fazer a sua oração ao Senhor. Fazer a sua oração e se arrepender diante dEle. Assim como a pastora Séries falou, olha para a Bíblia como espelho, olhe para a sua vida, deixe o Senhor revelar o seu coração, aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. Deixe o Senhor te mostrar onde foi que você começou a perder seu primeiro amor. Senhor nosso Deus, nós te amamos. Nós compreendemos o privilégio de sermos chamados tuas filhas e teus filhos. Nós compreendemos a responsabilidade de nos posicionarmos como verdadeiros discípulos aqui neste lugar. E de independente da nossa idade, onde nós estamos, nós nos portarmos com autoridade celestial e confrontarmos as trevas com aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Deus, eu oro agora para que o Senhor venha com espírito de arrependimento sobre os nossos corações. Reaviva em nós a chama por fazer a tua vontade. Que assim como Pedro nós podemos dizer, Senhor, que nós só temos o Senhor para onde ir. Nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que o mundo pode nos dar e de todas as bênçãos apenas para estar diante da tua face, Senhor. Ó Deus, nos usa para trazer um avivamento na nossa geração, Senhor. Nós queremos mudar a história das nossas famílias, obedecendo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Amém, amém. E agora eu quero que você... A Bíblia diz que onde os discípulos estavam com poder e autoridade, não só os demônios eram expulsos, mas as pessoas eram curadas. E eu creio que se eu e você hoje nos posicionamos sobre a autoridade de Cristo e entendemos que o Senhor está nos posicionando neste lugar, existe a autoridade que o Senhor derrama sobre nós para nós orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Você crê nisso nessa manhã? Você tem fé para isso? Então agora você que está sentindo alguma dor, algum incômodo, está passando por alguma enfermidade, levanta a sua mão agora. E você que está do lado, tá? Vocês estão vendo as pessoas que estão com as mãos levantadas? Estenda a sua mão para essa pessoa que levantou a mão e dizendo: eu preciso ser curada hoje. Pode ser uma cura física, uma cura espiritual, uma cura da alma. Pode ser qualquer enfermidade que você esteja passando. Estenda a mão sobre essa pessoa e entenda que o Espírito Santo de Deus, o Senhor, te revestiu de poder e de autoridade para você impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós pedimos agora um toque fresco da tua presença sobre cada uma dessas pessoas que estão agora dizendo: Deus, eu preciso de cura. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que toda dor vai embora agora no nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade parta em retirada agora no nome de Jesus. E que haja cura, que haja sanidade mental, que nervos sejam desinflamados, que nódulos sejam desfeitos agora no nome de Jesus. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que toda doença vai embora agora. E nós te agradecemos porque tu és um Deus que cura, tu és um Deus de autoridade e nós estamos assentados com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos um encargo. Obrigada porque o Senhor já está curando nessa manhã. Obrigada pela tua doce presença. Aumenta a tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos agora. Amém, 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 amém. Queridas, eu senti de fazer algo nessa tarde, nessa manhã. Essa aqui é a Ana Vitória.
Essa aqui é a Paulinha, que você já conhece. Há muitos anos atrás, a Ana me chamou num momento como esse. E ela virou para mim e ela falou assim: Lu, eu tô te passando o bastão. Passar o bastão não significa deixar de fazer as coisas. Eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. Mas significa reconhecer que existe uma geração mais nova que você preparada para a missão. Significa lançar meninas que estão mais novas e que vão fazer ainda mais do que você. Então, Paulinha, você sabe porque eu já te falei, existe um chamado enorme de Deus na sua vida. Como escritora, como pregadora da palavra, pastora, como ministra do evangelho mesmo, como ministra de louvor. E mais uma vez nós queremos te lançar para ir mais alto. Quando eu conheci a Paula, ela estava escondida em Cuparaque. Para quem não sabe onde que é Cuparaque, quando eu perguntei para a Paula, ela falou assim: minha cidade não tem restaurante, não tem iFood, não tem hotel. Agora tem hotel? Não tem hotel. E aí Deus tirou ela e hoje ela serve lá na Dunamis, gente. E a Paula tem feito a diferença onde ela passa. Cadê as meninas de Cuparaque? Ô, gente, a gente é muito honrado em ter a Paula na vida da gente, né? Deixa eu contar pra vocês, eu amo tanto a cidade de vocês. Tanto a cidade de vocês. A Paula não me chamou pra voltar. Por isso que eu não fui, tô brincando. Ela chamou assim, ela chamou. Ela chamou inclusive pra uma conferência mês passado, né, Paula? Verdade. E essa aqui é a Ana Vitória. Ana Vitória, eu tive o prazer de cuidar da Ana Vitória. Quando a Ana Vitória precisou, agarrei essa menina pela mão, levei para a célula. E hoje a Ana Vitória tem sido um instrumento na mão de Deus. O dia que eu vi a Ana Vitória pregando, gente, eu quase chorei. Eu vendo você na experiência do lar, ela ensina para muita mulher casada. Então eu quero que vocês duas, Paulinha já pregou, mas eu quero que vocês, e agora Ana Vitória está na sua mão, quero orar por vocês. Orem por essa nova geração de meninas ainda mais novas do que eu, que estão se levantando nesse lugar e que vão ser transformadas para transformar o Brasil. Moças posicionadas que vão avivar as suas igrejas. Da mesma forma que eu fui levantada pela Ana, eu quero levantar vocês e dizer: meninas, brilhem e levantem meninas. Então, antes eu quero orar. Senhor Deus, eu reconheço a unção que existe na vida da Paulinha e na vida da Ana Vitória, Deus. Eu reconheço Teu chamado sobre a vida delas. Espírito Santo, eu nem nunca imaginei fazer isso na minha vida. Mas eu sei que eu sou obediente à Tua palavra e eu quero declarar, Pai, que esse é um momento de virada na vida dessas meninas, Deus. Pai, que a partir de agora exista um voar, Senhor Deus, fazendo aquilo que o Senhor ordenou, Pai. Senhor Deus, que muitos parem para ouvir aquilo que elas têm para dizer, porque não vem delas, mas vem do Senhor, Pai. Deus, que elas sejam equipadas, Senhor Deus, com muito além do que eu já fui até hoje, Pai, mas equipadas através do céu, Pai. Que exista nelas fome e sede pela Tua palavra e pela Tua presença, como foi pregado aqui nessa manhã, Jesus. E, Pai, que elas sejam inspiração para essa juventude que tem chegado, Pai, cheias do fogo do avivamento de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Jesus, porque eu creio que nessa manhã muitas meninas, Senhor, vão se posicionar, Jesus, para mudar essa geração, Senhor. Tire todo medo, Senhor, toda covardia, Jesus, do coração delas, Jesus. Que elas sejam corajosas, que elas sejam, Senhor, ousadas, que seja o Senhor falando e não elas, Jesus. Que o Senhor coloque as palavras certas, que a nossa mente, a mente de cada menina aqui, Senhor, tenha pensamentos puros, pensamentos santos, pensamentos do Senhor. Que as mentiras de Satanás não tenham espaço na nossa mente. Que as mentiras de que elas não são suficientes, que elas não são capazes, que elas não são bonitas o suficientes, que essas mentiras caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Desenterra sonhos, Senhor. Desenterra sonhos de terem família, Jesus. Desenterra sonhos de se casarem, Senhor. Que grandes mulheres de Deus, Senhor, a partir dessa manhã se posicionem, Senhor, para transformar essa geração. Que o Senhor traga homens posicionados, Senhor, para casar com essas meninas, Senhor. Que o Senhor as capacite como mães para estar criando a próxima geração. Uma geração que ama o Senhor de todo o coração. Uma geração que não tem vergonha do Senhor.
Gente, queremos abençoar a Rafaela. Ana, quantos anos você tem? 21. 21, casou com? 18. Eu casei 11 anos depois. 18, você tem sido uma menina que tem feito a diferença, um referencial. Que Deus te abençoe. Paulinha, que Deus te abençoe. Te amo. Obrigada, meninas. Meninas, meninos, homens e mulheres de Deus.